Olá, queridos, tudo bom? Bom, nos vídeos, sucessivos e ininterruptos de hoje, nós abordaremos assuntos de extrema relevância. Eu acredito que é muito positivo falar disso fora da religião, porque a gente sabe que a religião, ela é utilizada com uma finalidade castradora. E a castração, a imposição e o medo, em nada, absolutamente nada, dialoga com as verdades universais de amor universal, com as leis conscienciais de amor universal que regem o universo infinito nesse mundo ou em qualquer outro. Então, abordar a temática de pecado, abordar as temáticas de dúvida e de fé são de extrema relevância, porque muitas pessoas, nesse momento qual nós estamos vivendo na humanidade, por conta de crenças, dogmas, fundamentalismo, sectarismo religioso, têm vivido uma vida profundamente desgraçada, distante do prazer, sem gozar, sabe? O gozo no sentido espiritual disso, e não no sentido matéria e fluidos materiais que a gente entende, tá? Sem desfrutar de uma vida verdadeiramente positiva e prazerosa, porque aprenderam no decurso de vidas, por meio de tradições muitas vezes familiares, aquilo que passa de pai para filho sem questionamento, porque é dogmático, é aquilo que eu aceito sem questionar, e vai passando, sem passar pelo crivo da razão, sem passar por uma certa curadoria espiritual mesmo. O espírito, refiro-me àquilo que é essencial nosso, aquilo que é o fundamento de todas as coisas, digamos assim, tá? Então, sem passar por uma curadoria lúcida da existência, porque existe a racionalização e a razão puramente materiais, que passam pelos processos de aprendizagem nosso, da Terra aqui, do humano, dessa humanidade, por exemplo, que está sujeita aos equívocos da nossa cultura, aos equívocos e às limitações da nossa consciência animal e do nosso corpo físico, que é claro, é um corpo, ele é importante e tudo mais. No entanto, eu sempre gosto de falar, porque é uma realidade. Por mais que seja o corpo um recurso nos dado pela providência divina, criativa universal, consciência cósmica, não importa o nome, se você se incomoda com o termo Deus, troca por sagrado, troca por consciência criativa, troca por divino, troca pelo nome que você quiser. O fato é que existe uma inteligência antecessora a tudo, incriada, nunca foi criada e que sempre existiu desde os mais remotos tempos infinitos, desde toda a eternidade infinita, que orquestra todas as coisas. É de uma soberba sem precedentes a gente acreditar que o ser humano é fruto de um escarro atômico, molecular, do nada para lugar nenhum. Tá? É de uma soberba, é de uma ignorância, é de uma arrogância brutal. E já que estamos todos nós encarnados na Terra por afinidades kármicas, por uma simpatia de interesses, intenções, ou seja, uma similitude que encontramos nesse grupo humano aqui reunido, por uma afinidade de pensamentos, por uma afinidade de sentimentos, por uma afinidade comportamental, já que estamos todos aqui reunidos karmicamente, porque nos atraímos mutuamente, principalmente pelo nosso atraso evolutivo, é muito importante que a gente, num ato de profunda humildade, cumpra com o seu dever cósmico, inelutável, ou seja, é inútil lutar contra, que é o progresso das consciências, o progresso dos seres, o progresso
É uma lei inexorável da existência. Não dá para lutar contra isso. Ai, mas eu não concordo. Ai, mas eu não acredito em outras existências. Não tem problema, meu bem. Você não precisa acreditar, mas isso não muda o fato que as coisas são como são, tá bom? O Criador, a consciência suprema de todas as coisas, não precisa da sua crença, não precisa da sua autorização, não precisa da sua revisão para reger o cosmos. Tudo bem? Então, muito cuidado, meus queridinhos, com afirmações bombásticas, tá? E com ideias altamente egóicas e orgulhosas, tá? Então a gente sabe que muito disso, dessa falta de fé, e a gente vai desmiuçar isso, tá? Bem esmiuçadinho, porque é importante que isso seja compreendido pelo máximo de pessoas possíveis, tá? Precisamos entender que essa ausência de crer no sagrado uno, na una presença criativa de todas as coisas, é fruto de uma arrogância humana, fruto do orgulho do homem que não admite nada acima de si, que não tolera a ideia que existam seres superiores a eles mesmos. E até que o humano da Terra aprenda, entenda, aceite e curve-se à vontade maior, que não é uma vontade ditatorial, que não é uma vontade abusiva ou qualquer coisa dessa ordem, é uma vontade amorosa e que não se impõe, que poderia impor-se, mas se impusesse, não seria soberanamente bom, tampouco soberanamente justo. Mas nem porque temos aqui, né, um aglomerado de espíritos, de consciências encarnadas e mesmo desencarnadas, que não, porque eu não acredito, porque por orgulho, por vaidade, por pura arrogância, nem porque isso é como é, o Criador deixa de ser quem é, absoluto, soberano e supremo. Dito isso, não faz dele uma ideia religiosa de um ser limitado, mesquinho, que só pode ir aonde a mente humana alcança, por exemplo, tá? O Criador, a consciência una de todas as coisas, a inteligência suprema de todas as coisas, não é nada do que o humano da Terra pensa. Porque o humano da Terra pensa muito mal, tem um cérebro de primata, isso não é ofensivo, tá? Basta você olhar para o lado. Qualquer um que tenha olhos de ver e bom senso de sentir, sabe que o ser humano da Terra não é muito diferente do que o primata do safari. Na verdade, o primata do safari está muito mais evoluído que o humano da Terra, tá? Porque o humano da Terra, ele às vezes está numa relação amorosa com quem quer que seja, aí às vezes a sua mulher ou o seu marido passando por determinadas dificuldades, que isso acontece, às vezes a gente esmorece na nossa fé, a gente já vai entrar no assunto, já entramos, né? E o humano da Terra, quando vê aquela namorada, que lá, aquela época, lá atrás, poxa, ela era tão esbelta, tão assim, tão assado, agora tá aí no sofá, criando peito, criando bunda, engordando, feia, horrorosa. Eu não tô falando que você é obrigado a desejar uma pessoa nessas condições. Isso também é um assunto que a gente poderia abordar sobre muitas óticas, tá? Mas eu vou dar um exemplo mais objetivo. Mas veja, aqui não. Aqui, o que a gente faz? Não só rejeitamos esse ou essa que está passando por esse momento de dor e de dificuldade,
como criamos asco a essa pessoa, totalmente distante de uma ideia verdadeiramente amorosa, relacional, né? E quando a gente percebe a pessoa que está se autodestruindo e a gente, ao invés de ir a um impulso compassivo, ou seja, despertar em nós o sentimento de compaixão, ou seja, eu entendo, eu sinto, a sua dor é a mesma que a minha, porque a gente comungou junto de uma relação, de uma unidade, né, de uma convivência diária, de corpos, de espíritos, de consciência, como casal, e eu percebo que você está mal, porque eu sou um contigo, porque eu estou presente, eu estou inteiro nessa relação. Então a sua dor é a mesma que a minha, mas não é uma ideia de dor do tipo: ai, porque eu sofro, né, com você, ai, porque eu vou bater panela, ai, não, é uma dor, é uma viva dor de um ser que é presente e que não consegue ser negligente, não consegue ser ausente do estado de espírito do outro. Mas nem porque eu estou consciente do seu estado de espírito, eu vou ser afetado por esse estado de espírito e cair na depressão contigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É porque a gente tem que entender que o que quer que o outro tenha que passar, ele tem que passar sozinho, porque o outro se causou aquele estado de consciência. E isso em nada tem a ver comigo. Eu não vou engordar com você, eu não vou ficar depressivo com você, nem nada dessa ordem para provar que te amo. É diferente, portanto, né? É bem diferente o sentimento, né? A verdadeira compaixão, que é essa que é viva do ponto de vista consciencial, de adentrar o campo do outro, o campo sensorial do outro, o campo áurico do outro, estar consciente do estado de espírito do outro, e aí eu, por uma unidade, por uma comunhão com o sagrado, que é a una consciência de todas as coisas, e que me ama, e ama esse outro que está sofrendo, em unidade com esse ser supremo e absoluto, puro amor, pura bondade, imortal, imaterial, infinito e eterno, incriado, criador. Essa consciência una, em comunhão com o meu estado de espírito unificado ao dele, me guiará a uma conduta, me guiará a um estado de ser cuidadoso, zeloso, a fim de que eu possa ser um instrumento auxiliador de reparo, de cura do outro. Não um instrumento de cura do outro, já sabemos, a cura de cada um é problema de cada um. Colocou a batata para assar, agora é com você. Porque o seu estado íntimo é fruto de sucessivas escolhas conscienciais, laborais, mentais, emocionais. Ai, que cruel falar isso. Não é cruel falar isso. Veja bem, o ser humano, até que a gente transcenda o corpo e viva na realidade de espírito que falávamos lá atrás, por mais que o corpo seja um instrumento nos dado pela providência divina para evoluir, aquela coisa toda bonita, o corpo não é a realidade do nosso espírito. O corpo solapa todas as faculdades do nosso espírito, de sentir, de ser e de manifestar-se. Veja bem, se eu estou diante de uma pessoa que é pura bondade, tenha a certeza que em espírito ela é muito mais. Se eu estou diante de uma pessoa babaca, uma pessoa cruel, narcisista, blá blá blá, blu blu blu, pão doce, abacaxi, tenha a certeza, fora do espírito ela é mais, porque o corpo não apenas solapa as nossas faculdades espirituais, como também limita a nossa manifestação. Mas falávamos, não é? Não é cruel falar isso, porque o trabalho, meus amigos, que eu tenho, o trabalho que eu tenho de acordar cedo, ir para academia, malhar, ficar com o corpo shapeado, é o mesmo trabalho que eu tenho de ficar em casa, deitado na cama, com a coluna doendo, criando peito e bunda. É o mesmo trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado com certas narrativas meio delirantes, né? Que se disseminaram por aí, de que
Ai, tadinho dele. Ai, tadinho dela. Gente, calma um pouco. Nós somos responsáveis pela nossa vida, ponto. O que acontece é que como a Terra ainda discute a existência de Deus, e como a Terra ainda discute não somente a existência de Deus, como, será que existe ou não existe outras vidas? Meu Deus, algo mais claro que isso não tem. Gente, é questão assim de sentir, é questão de percepiência, é questão de sair de mim, deixar de ser orgulhoso, entender certas coisas, né? É que esse é um assunto extenso, esse é um assunto longo, esse é um assunto complexo. Aliás, a reencarnação não é complexo, é fácil de entender. Mas é um assunto, né, denso, enfim, eu não vou ficar falando de a reencarnação, mas não precisa disso. Mas, gente, presta atenção, não existem equívocos no universo. Existem exceções a regras. Isso sim, isso certamente isso existe. Mas não existem equívocos no universo infinito. Crer nisso é crer numa falácia. Então, ainda que você veja alguém sofrendo hoje, você fala, ai, tadinho de José, tadinho de Joana, você certamente está compadecido da situação dessa pessoa. Por quê? Porque você tá vendo ela melhorada hoje, com a cabecinha um pouquinho melhor, né? Com menos probleminha de cabeça. E aí você fala, ai, tadinha, mas lá atrás? E lá atrás? Que Joana, né? Destruía mundos, era abusiva, foi de tudo que não prestava. Não é verdade? Isso ninguém vê. Entende? Então, quando a gente começa a entender que não existem equívocos no universo, que a gente não é o centro do mundo, a gente não é o mais, existem seres muito melhores que a gente, não é difícil ser melhor que o humano da Terra, porque o humano da Terra é muito ruim, é muito mal, não tem amor no coração, não sabe o que é o amor, é arrogante, é egoísta, é tudo que não presta. A escória da humanidade, entendeu? Da humanidade não, do universo. Porque a gente pode às vezes estar aqui na Terra e a gente entrar em processos depressivos porque a gente olha pro lado e não vê bondade nas pessoas, né? Até aqueles que são bons são maus. A gente vai adentrando certas intimidades, a gente vai fazer, nossa, aquela pessoa que eu achava que era ótima não é tão ótima. Tem uns que são bons, são um pouquinho melhores que outros, mas é aquilo que os espíritos superiores nos dizem, meus amigos, ser bondoso na Terra, ser bom na Terra, que todo mundo é pura treva, isso é, meu Deus, isso é fácil. É fácil você ascender em consciência aqui, é fácil você elevar-se aqui, porque aqui é muito denso, porque aqui tem muitos equívocos, aqui tem muitas distorções, aqui tem muita ilusão, entende? Vou dar um exemplo de maldade que muita gente vai falar, capaz mesmo? Capaz mesmo daí? Vou falar, nada a ver. Bah, não concordo, Tê. Mas é maldade, né? Quando o espírito que me falou isso pra mim, eu falei, capaz mesmo, igual a maioria que vai ver o vídeo. Capaz, bah, não é possível. Sabe quando você tem um filho? Sabe quando você tem um irmão mais novo ou mais velho e vocês estão de férias na casa da família de alguém e aí você chega, vai à rua, faz a compra pra casa, né? Tá aqui o arroz, feijão, parará. E aí você fala, minha irmã tá lá, meu filho tá lá, vou levar um chocolatinho pra ele. Só que na casa não tem só o seu filho. Na casa da família tem várias crianças que são primos do seu filho, são amigos do seu filho, né? Tem os adultos que também são gente, né? Embora o pessoal ache que adulto não é gente, adulto tem vontade de comer doce e raspar a panela do brigadeiro e do beijinho. E aí o que você faz? Você pega o chocolate, dá as compras, coloca a compra na mesa, esconde o chocolatinho, vai pro quarto e chama o filho. Filho, vem cá, vem cá. Irmão, vem cá, vem cá, vem cá. Aí já faz aquela cara, né? Não fala nada. Aí você tranca a porta e mostra o chocolate. Aí a criança olha e fala... Aí você fala, não conta pra ninguém, hein? Aí a criança fica assim, ai não, tá bom. E aí nessa
imagem corriqueira, que na Terra é comum. A gente fala que isso um traço bem característico de maldade, e as pessoas se chocam, porque elas não entendem de que maneira dar o doce para o meu filho é maldoso. Só que aí que tá, gente, a gente tem que expandir um pouco a mente, porque ele não é o seu filho, ele está o seu filho. Ele não é o seu irmão, ele está o seu irmão, né? Somos todos irmãos, né? Na criação, na consciência cósmica, todos viemos de uma mesma consciência universal, blá blá blá, blu blu blu. Legal! Só que nesse ato, a gente está incutindo na cabeça dessa criancinha que chega para nós adultos com o único propósito de que nós encaminhemos ele numa vida mais plena, numa vida mais autônoma, numa vida mais serena. E isso não é possível sem uma noção real e verdadeira da existência, do que é o ego, do que é a vida, das leis que regem todas as coisas, não é? Nesse ato inofensivo, a gente ali está ensinando a criança a mentir. A gente ali está ensinando a criança a ser egoísta. A gente está ensinando ela a agir igual um bicho, sabe? Aí ela compra o negócio, come escondido, como se fosse, sabe, uma coisa feia. Quando na verdade, o que Deus quer de nós é que tenhamos uma verdadeira consciência de irmandade. Então o certo é, ou eu não compro chocolate para ninguém, ou eu levo um chocolate e divido em partes tão iguais quanto possíveis para todo. Ai, mas caramba, vai dar um quadradinho para cada um, vai dar uma lambidinha, né? Uma lambidinha para cada um, pois que seja uma lambidinha para cada um. A gente tem que entender que somos todos um. A gente tem que entender que o que quer que eu faça para o outro, eu faço para mim mesmo. A gente tem que entender que quem divide, multiplica. Posso não multiplicar, nesse caso do chocolate, em chocolate, né? A gente vai falar, não estou multiplicando, estou dividindo. Se eu comer sozinha, eu comer a barra inteira. Mas eu estou tendo que dar só uma lambidinha de um lado e o outro do outro, e aí não me sacio. Só que você tem que entender que você está promovendo um momento de unidade. Memórias doces, doces memórias, e uma consciência de unidade. Você está dividindo e você está aumentando incenso de amor, incenso de pertencimento. A terra só está do jeito que está porque é cada um olhando para o próprio rabo, cada um olhando para o próprio umbigo. Mas se eu entendo que se eu ceder para o meu irmão, para o meu amigo, para o meu vizinho, ele também cederá comigo eventualmente, tudo fluirá. Porque quando eu sou gentil com alguém, é natural, é instintivo do ser, porque eu falo a sua alma, eu falo a sua essência, eu remonto a sua origem consciencial de unidade, de amor, de partilha, de crescimento, de proteção, de nutrição, de cura. E isso vai longe, isso é profundo. Isso é um conhecimento que nós temos que senti-lo, não basta decorá-lo. Nós temos que entender esse conhecimento com o coração, não com a mente racional humana limitada e cheia de condicionamentos religiosos, cheia de equívocos, porque a religião dirá honrar seu pai e sua mãe, mas os espíritos superiores dizem, os espíritos superiores questionam: quem é o meu pai e quem é a minha mãe? Quem é a minha família? O Cristo fala: será que você ama o seu filho? Ou será que você só ama o seu sangue que corre na veia dele? Porque se você ama, se você tem amor dentro de você, se você conhece verdadeiramente o amor, você não fará distinção do seu filho para as outras crianças na casa. Porque você ama todos igualmente. Um pai que ama é incapaz de fazer escolha entre seus filhos. Ele não vai dar o chocolate para um e não vai dar para o outro, porque ele ama. Porque se um pai consegue fazer isso, é porque ele não ama. Não ama nem o seu filho, ele ama o sangue dele que corre na veia do outro. Ele ama a ideia biológica da paternidade. Mas quem é o meu pai? Quem são minha mãe, meus filhos? Legal! Mas o que tudo isso tem a ver com a fé, com o pecado, com a dúvida,
Meu Deus, eu escolhi hoje um tema. Para cada assunto era um vídeo de 3 horas. Meu Deus, gente, eu não sei se vou ser capaz aqui, porque senão vai ficar muito longo. Eu vou ver se eu consigo resumir ao máximo. Talvez falte conteúdo, gente. Sorry to say. Mas teremos outros vídeos, teremos outras oportunidades, teremos outras caminhadas noturnas. Certamente sim. A fé está dentro de tudo isso, bem como o pecado, mas a gente vai entender que o pecado desse jeito não existe, tá? Vamos entendê-lo. E a dúvida também está dentro de tudo isso. Porque não existe separação. Porque viemos de uma consciência una, universal, onipresente, onipotente. Mas, como o humano da Terra desaprendeu a sentir, ele não entende o que verdadeiramente significam esses códigos de acesso. Porque as palavras são códigos de acesso a realidades espirituais, a realidades experienciais. Tudo bem, cada um com a sua possibilidade de compreensão do momento. Isso sempre é respeitado. Falemos então. Vamos entender o universo como uma mente que pulsa sobre todas as coisas, que pulsa, tudo vibra. Não existe nada sólido debaixo do sol. A física quântica já entendeu isso, ela já aprendeu isso. Mesmo o concreto, ele não é verdadeiramente concreto. Existem partículas atômicas e subatômicas aglutinadas, muito densas, que dá ao concreto aspecto de concreto, textura de concreto e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Assim é com o concreto, assim é com a roupa que visto, assim é com o meu corpo, com a minha pele, assim é com tudo, mas sólido mesmo não. Não existe absolutamente nada sólido debaixo do sol. A mente humana, o cérebro humano, a mente não é o cérebro, né? Mas ambos, tanto a mente animal como o cérebro animal reptiliano que nós temos, induz o observador encarnado a enxergar como material tudo o que ele toca e a repelir tudo que é abstrato. Por que ele repele? Ele repele porque ele não dá conta de compreender. Ele só consegue enxergar a densidade, porque ele é denso. Aquilo que foge da sua faixa de frequência perceptiva, o nosso cérebro é induzido, ele foi programado para ser assim, a repelir. Os espíritos mais mediúnicos encarnados, né, que consegue transpor isso, as razões são inúmeras, né? Temos casos e casos. Temos espíritos que são mais mediúnicos, que têm a faculdade de enxergar para além do que é visto, que é assim porque ele veio com o corpo preparado pela espiritualidade maior para que assim fosse. Nem sempre é meritório, mas no universo infinito, quanto mais a gente é capaz de enxergar, isso denota uma caminhada e uma conquista na existência muito grande. Significa que nos unificamos ao Criador um pouco mais, porque Deus é a luz, e a luz, meus queridinhos, é a substância de todas as coisas visíveis. Oh, glória! Parei. Parei, gente, parei. Às vezes eu fico meio pastorinha, né? Mas não tem nada a ver. Então, Deus é a luz, e a luz é a substância de todas as coisas visíveis. Só que a gente tem que entender que o espírito, que todas essas faculdades, a visão, a audição, o enxergar, sentir, o tato, o paladar, mesmo o andar, mesmo o pensar, eles não são faculdades do corpo. Eles são faculdades do espírito, ok? E quando a gente encarna, quando a gente adentra o veículo material, essas faculdades são solapadas e divididas para os órgãos orgânicos.
Mas fora do corpo, o espírito enxerga como um campo todo sensorial e escuta sensorialmente do ponto de vista vibracional. E sente com o que ele é. E quando ele está em contato com aquilo que lhe é familiar, que lhe é próprio, realidades, outras consciências, né, outros espíritos, por assim dizer, outras experiências, ele vibra com aquilo porque aquilo é oriundo da mesma realidade que ele alcançou. E quando ele desce para dimensões mais densas, realidades mais ínferas, ou relaciona-se com seres mais brutos que ele, isso lhe causa, isso lhe agride. Mas esse é um outro nível de entendimento que eu não vou me prender aqui, porque para explicar cada frase disso, gente, dava vários livros, hein? Longos, então a gente tem que resumir bem, né? Eu não sou uma pessoa mais resoluta do mundo, não. Então, falávamos essa questão de enxergar isso, essas partículas que cintilam, fortemente aglutinadas, que dá a tudo aspecto de matéria e substância de matéria, vamos dizer assim, aspecto material, e que vibra na mesma faixa de frequência do nosso corpo físico. Por isso, quando eu toco, eu não atravesso, porque ele vibra na mesma faixa de frequência do meu corpo material. Mas se eu estivesse fora do corpo, ou se o meu corpo vibrasse numa frequência mais sutil, ela atravessaria a matéria densa. Porque é assim que é, né? Ixi, gente, dá pra falar muita coisa sobre o assunto. Então, o que acontece? Nós temos que entender, então, que tudo é consciência e tudo é energia. A consciência, a gente fala, levar consciência para o corpo, levar parará. Gente, a gente tem que meditar nas palavras. As palavras são códigos de acesso. Se a gente não medita no termo, a gente banaliza o conhecimento, tá? Que é ser em unidade, fundir-me àquela realidade. Isso é conhecer, é a intimidade, é o meu íntimo, é o meu interior tocando uma qualidade de experiência. Então, quando dizemos, você conhece o sofrimento, ou você conhece a alegria, sim, porque você é um com isso, não só naquilo que você vive, mas naquilo que você manifesta. A consciência não é só o que eu recebo, não é só o que me penetra, mas é também a maneira como eu penetro a vida, é também a maneira como eu manifesto a vida. E a vida é tudo o que há. A voz é vida, o som é vida, o cheiro é vida, o gosto é vida, tudo é vida. Não existe morte. Morte é uma fantasia, uma ficção científica. Conhecer, portanto, é ser em unidade com a alegria, com o sofrimento. E se eu sou uma unidade com a alegria e com o sofrimento, significa que eu produzo essa alegria ou esse sofrimento. É assim que eu sei qual que é o meu nível consciencial. Nos ambientes que eu frequento, as pessoas me repelem, as pessoas têm medo de mim, as pessoas não querem ficar comigo. Cuidado, hein? Cuidado, pode ser um indicativo, mas é o que falamos. Existem casos e casos, e toda regra existe a sua exceção, né? Não vou entrar nisso aqui, mas às vezes pode ser que você seja repelido, não é porque você está vibrando baixo, às vezes é o contrário, você está vibrando tão alto que está causando incômodo, né? Mas para simplificar a brincadeira, eu entendo qual é a consciência, qual a consciência que eu estou manifestando, ou seja, que eu sou em unidade, sou com de dor ou de alegria, de prazer ou de sofrimento, observando o estado que eu deixo as pessoas ao meu redor, o estado que as pessoas ao meu redor ficam. Como elas reagem a mim? Elas estão reagindo a mim ou elas estão agindo a mim? Porque se elas agem,
elas estão agindo conscientemente. A ação só pode existir no estágio da consciência presente. Se elas estão reagindo inconscientemente. E só esse pedacinho já dava outro vídeo, não sei quantas horas. Isso vai longe, isso é profundo, isso é maravilhoso. O Criador é perfeito. Não existem equívocos no universo infinito. Deus é perfeito. É indizível. É incompreensível para o humano da Terra as maravilhas que a criação tem reservado para aqueles que ascendem em consciência. Não dá para explicar isso. Entendamos então que tudo no universo é consciência, que tudo no universo é energia, e a fé é igualmente uma qualidade consciencial, uma realidade do espírito. A fé é também uma energia. Que qualidade de energia a fé é? A fé é energia de movimentação. Simples assim. A fé não é acreditar na existência de. A fé é confiar que. Tadá! Facilitou? Eu espero que sim. A fé não é acreditar em, mas é confiar que. Confiar fundadamente, não infundadamente. No que se confia? Confiar em quê? Confiar no quê? Tão simples quanto confiar na existência em si. A confiança, ela advém de um conhecimento. O mal advém da ignorância. Os espíritos, todos eles, por piores que sejam eles, esses políticos totalmente draconianos, eu não gosto de chamar de artista, né? Eu acho que para mim artista é uma outra categoria de seres elevadíssimos, diga-se de passagem, mas que seja, né? Os propagadores, os propagandistas das trevas no meio midiático. Não é verdade? O que acontece, meus queridinhos, é que a fé, ela está intimamente ligada a uma ideia antecessora. A fé está ligada a um conhecimento anterior. Conhecimento é ser com, é ser em estado de, é o conhecimento em estado de ser. É o conhecimento em estado de ser. É o conhecimento em estado de ser. É o conhecimento manifesto na voz, no olhar, no toque, na presença silenciosa, na energia emanada. Por aí vai, por aí vai, por aí vai. A fé, ela ancora-se num conhecimento sublime. É claro, às vezes temos fé em coisas que não são sublimes, mas hoje nós queremos falar das coisas do Criador. Mas a gente pode adaptar o conhecimento e entender o que acontece com aquele que usa a fé a convicção para aquilo que não é saudável, para aquilo que não promove vida. Cada um com as suas escolhas, cada um com a sua caminhada. Assim é. O Criador não julga. Quem somos nós para julgar, não é verdade? Então, meus queridos, a fé, ela é uma energia de movimento que depende intimamente daquilo que eu conheço. Depende intimamente da minha consciência manifesta. Tudo o que eu manifesto é o que eu conheço. Às vezes eu conheço e manifesto de maneira inconsciente, mas não é porque é inconsciente que eu não conheço. Na verdade, quanto maior o nível de inconsciência, mais intimidade eu tenho com aquilo. Isso também a gente poderia entender sobre óticas mais profundas. Mas a gente observar bem, se está no estágio do automático, no estado de inconsciência, é porque a atividade dentro daquilo, a minha vivência dentro daquele campo, no decurso de vidas, foi muito grande, foi muito robusto. Não significa necessariamente que é bom ou mal, mas significa que às vezes eu faço algo tão naturalmente que eu não percebo. Assim é para aqueles que são com.
São com a luz ou são com as trevas, né? As trevas referimos-nos à ignorância do ser, não é? Poxa, às vezes a pessoa é altamente vaidosa, é altamente orgulhosa, é altamente arrogante e ela nem percebe o quão ela é cancerígena, o quão ela é tóxica, porque para ela isso já se tornou normal, se tornou habitual, tornou-se parte de quem a pessoa é. E ela é um verdugo onde quer que ela esteja, é uma pessoa que ninguém quer por perto. E ela não é consciente desse rolê. Que para ela é natural ser agressiva. Para ela é natural ser violenta. Para ela é natural ser dissimulada, ser hostil, ser má. Mas nós vemos também um outro exemplo disso. Pessoas que são mansas, que são pacíficas, que são dóceis. Que as pessoas más muitas vezes montam nessas pessoas. Tripudiam, satirizam, né? Levam ao ridículo, escarnecem o comportamento bondoso daquele espírito encarnado, né? Que é isso que a treva sabe fazer. Ela é invejosa, ela não tem peito para trabalhar para ter, ela quer desclassificar o outro, né? Quantas pessoas na Terra têm trabalhado para desclassificar o outro, ao invés de criar vergonha na cara e trabalhar para desenvolver a virtude? Porque qualquer virtude que a gente manifeste, que a gente admire no outro, que a gente enxergue, que a gente perceba no outro, é virtude antes da consciência una universal. Toda virtude que você vê em alguém, você na verdade está vendo o Criador ativo nela. Ai, porque fulano fala tão bem. Ah, porque fulano é tão bonito. Ah, porque fulano é tão bom pai ou boa mãe. Não é o fulano. É a consciência una de todas as coisas ativa nele, porque ele deu passagem. Ele fundiu-se ao Criador. E o Criador está atuando através dele, em comunhão com o pensar, com o sentir, com o agir dele. Simples como isso. Porque quem trabalha no universo infinito é um só. É a consciência universal de todas as coisas. Aos mortais cabe então somente curvarem-se à sua vontade soberana, calarem-se para escutá-lo, ao que os espíritos superiores chamam a voz muda de Deus. Deus sussurra, ele não grita, ele não bate panela, ele tem mais o que fazer. Ele sussurra. Para aqueles que querem ouvi-lo, precisam calar os ruídos da mente. A mente do humano da Terra é muito barulhenta, é tóxica. Às vezes os espíritos ficam do lado da gente aqui, eles ficam assim, meu Deus, para de pensar um pouco. Você está me deixando zonzo com esses pensamentos que não param. Para de pensar um pouco. Fica quieto só um pouquinho. Deus está falando, mas você não deixa, você não silencia para escutar os sussurros do Criador, a voz muda de Deus. Não é verdade? Então a fé, ela está intimamente relacionada com aquilo que enxergamos, com aquilo que conhecemos, com aquilo que habitamos. Quanto mais experiência naquilo, quanto mais vivência naquilo, maior a nossa convicção daquela realidade, maior a nossa fé dentro daquilo, no bom ou no mal. Maior essa energia, mais essa energia pulsa, essa energia de movimento, que faz as coisas acontecerem. Falando de maneira sublimada, quando eu tenho fé, quando eu entendo os processos universais, que Deus é puro amor, é pura bondade, é puro tudo de bom, que Ele não quer o nosso mal, e que quem está passando perrengue não é por conta dele, é escolha própria de cada pessoa. Tem que ter maturidade e entender isso, deixar de ser criança espiritual, acordar, gente, entender
que se você fez o cocôzinho, você tem que limpar a bundinha. Não sou eu que vou limpar a sua bundinha, meu bem. O máximo que pode acontecer é vir alguém trazer as instruções, ou seja, o papel higiênico. E, ó, o papel higiênico tá aqui. Mas quem vai meter a mão na sua bundinha é você, pra limpar o seu cocôzinho. É assim que funciona. Ao passo que a fé é energia de movimentação, a dúvida, ela é uma energia de paralisação. Então, às vezes você quer alguma coisa, mas você tem dúvida. Você duvida de si, você duvida da sua capacidade, você duvida de Deus, você duvida que o universo torce por você, você começa a acreditar que o universo está contra você e você deposita fé nisso. Você comunga com uma ideia ilusória. E todas as movimentações dentro disso que acontecem é para materializar uma realidade de dor. Ilusória, mas real para você. Muito real. Mas quando eu comungo com a realidade da existência, de amor, de que tudo é suprido, de que tudo é glória, luz e regozijo, as movimentações que a minha fé, depositada na verdade, fazem na minha vida, é uma movimentação altamente abundante, onde as coisas acontecem. Eu sou livrado de empecilho. Se tem uma pessoa chata no meu trabalho, essa pessoa sai fora. Ou eu que sou promovido. A minha vida começa a fluir com o cosmos abundante. Não existe escassez no universo infinito. Escassez é criação humana, com o que o ser humano cocria, com a sua mente doente, com seus pensamentos e sentimentos desvairados, desequilibrados, que em nada concorrem em comunhão com as leis de amor. Mas quando eu purifico o meu pensar, o meu sentir e o meu agir se torna um com a consciência de todas as coisas, então eu observo um movimento fruto dessa fé, que é essa energia de movimentação, jorrando para a minha vida a realidade de todas as coisas, que é abundância, luz, glória e tudo de maravilhoso. Quanto mais convicto a minha fé é, quanto mais fé eu tenho no bom ou no mal, mais eu promovo um aceleramento das coisas. Quando a minha fé é abundante, quando a minha fé é forte, verdadeiramente forte, pesa 500 toneladas de convicção, mais as movimentações acontecem na minha vida. São muitas das vezes aquelas pessoas que acontecem situações na vida delas e todo mundo fala: cara, você nasceu com a bunda virada pra lua. Gente, eu não tava botando fé que você ia conseguir arrumar a sua casa. Eu não tava botando fé que você ia conseguir isso ou aquilo. Eu achei que você ia estar todo quebrado, todo cagado hoje e tal. E nossa, toda vez que eu acho que você vai se lascar, acontece alguma coisa e você aparece triunfante das cinzas. É pura fé. É pura comunhão com o Criador. Não é acreditar que Ele existe, mas é confiar que Ele é quem Ele é, que Ele é o que Ele é. E que se Ele é, eu também sou. A criatura não é o Criador, mas nós somos fruto dele. E temos impresso no nosso DNA astral, fortemente impresso, né? O código fonte, o código criativo, ou seja, podemos também criar a nossa realidade. E nós criamos com o que nós pensamos e com o que nós sentimos. O pensamento e o sentimento são ferramentas altamente criativas. São as únicas, né? São as ferramentas únicas de criação. O pensar e o sentir e a ação. A fé, que manifesta todas as coisas. É bom, é importante que tenhamos fé naquilo que é bom.
Porque se temos fé naquilo que é mal, começamos a manifestar na nossa vida uma realidade equivalente àquilo que a gente acredita. Porque o que quer que a gente acredita, no que quer que a gente confie, a gente só crê e só confia porque somos um com aquilo. Isso diz muita coisa. Já o pecado não é o que a igreja convencionou dizer. Tem muita gente que tem vontade de ter uma namorada, um namorado. Tem muita gente que tem vontade de estar na baladinha, ver alguém que acha atraente e de maneira respeitosa e não como um primata saído das cavernas, quer ter um momento de intimidade com a moça ou com o moço, não é? Respeitosamente, de maneira bondosa, amorosa, não é verdade? Ainda que não o conheça. Tem muita gente que gosta de dançar, tem muita gente que gosta de curtir a noite, muita gente que eventualmente gosta até eventualmente de tomar uma cervejinha. E acaba negando tudo isso porque foi doutrinado numa ideia de que isso é pecado e que isso leva a nossa alma para o inferno. Santo Deus universal, quanta ignorância, quanto desconhecimento. Meu Deus, quanta treva nesse mundo. Quem é que ganha com uma falácia dessa natureza? Ah, tem alguém ganhando, com certeza. Se a gente tem uma ilusão que está se apresentando em qualquer parte do globo, é porque tem alguém ganhando às custas dessa ilusão. Alguém está ganhando alguma coisa com esse delírio, com esse surto. Não é assim que o universo funciona. Não é assim que Deus julga as coisas. Deus avalia, Deus, presta atenção nisso. O Criador avalia o conteúdo do seu pensamento. Ele avalia o conteúdo do seu sentimento. Não é o fato de que você come carne, não é o fato que você bebe sua cervejinha. É claro, se você fizer do hábito de beber um vício, isso não é bom, isso com certeza vai prender o seu espírito à terra, vai condenar o seu espírito a um período de muita dor, provavelmente sim. Só que cada caso é um caso. Quem será que vale mais? Aquele que não bebe nada, mas tem pensamentos altamente viciosos, trogloditas, draconiano, bate na mulher à noite, bate na garota de programa sexta-feira quando ele vai trair a mulher dele com a garota de programa, é um babaca, mas não bebe, não come carne, é vegano? Ou será que o carnívoro que gosta lá final de semana, uma vez a cada 15 dias, vai lá, toma sua cervejinha honestamente. Aí pode ser que na vida dele ele teve um período que ele começou a fumar e aí ele tem esse vício, quer parar, não sei, mas fuma, né? Mas dentro dele, apesar desses vícios, ele é puro amor. Ele é bondoso, ele é gentil, ele é generoso, ele tem um coração caloroso, ele é compassivo. Quando ele faz caridade, ele não faz caridade para as pessoas verem, para postar e dei comida para o mendigo, não. Ele faz em silêncio e ele não só dá a comida, mas como conversa com o mendigo, dá um abraço, dá um beijo sem nojo. Mas fuma, mais bebe, mais come carne. Quem será que vale mais, o vegano troglodita ou o carnívoro fumante que bebe lá a cada 15 dias, vamos dizer? Que beba até toda semana, né? Todo final de semana. Quem será que vale mais? Quem será que sobe? Quem será que é tragado magneticamente para baixo como animalha de ferro ao imã? O universo é pura mente. O universo é pura mente. O que comanda todas as coisas é a mente, é o sentimento. É através dele que a gente se aproxima do Criador e é através dele que a gente se afasta do Criador. Ponto. Isso é assim. E você não precisa concordar, você não precisa acreditar, não muda o fato de que as coisas são como elas são. E ponto, e acabou. Então o pecado, meus amigos,
Eu ia dar uma explicação mais complexa sobre o pecado, mas realmente não dá, porque eu preciso de tempo para elaborar. Eu vou numa linha mais fácil, tá? Mais lúdica. O pecado, ele não dialoga necessariamente com padrões ritualísticos, tá? O pecado, na verdade, ele é tudo aquilo. O pecado não é dessa forma, não existe pecado dessa forma, existe o ego. O ego, ele é o protetor da centelha, ele é o protetor da individualidade. O ego, ele trabalha a partir dos impulsos de ligação e rejeição e atividade. O que isso quer dizer é que ele trabalha e ele atua arduamente para seguir atraindo o que o espírito sempre gostou e para repelir o que o espírito sempre detestou. A questão é que às vezes, na nossa ignorância, a gente tende a repelir aquilo que é bom e atrair aquilo que é mal. E essa é a grande questão do ego. Mas se eu ensino o meu ego, se eu doutrino e eu falo, cara, calma aí, por que você gosta de humilhar o outro? Por que você gosta de ser humilhado? E através de um processo investigativo consciencial profundo, eu vou entendendo onde está a origem desses gatilhos e desses vícios morais. O ego, ele pode vir a ser um grande aliado no meu processo evolutivo. Então tem que parar de demonizar o ego, tadinho. O ego é como se fosse um robô. Ele tem uma capacidade de raciocínio limitada. A gente o alimentou no decurso de vidas. E ele aprendeu uma IA, uma inteligência artificial, podemos dizer, que foi sendo alimentada. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí a gente entrou num automático. Mas quando a gente começa a supor a boa dúvida sobre os nossos gostos, sobre as nossas vontades, essa energia da boa dúvida, de paralisação, ela começa a atrapalhar esses processos criativos egóicos. E dentro disso, isso é positivo. Porque agora, com essa paralisação na consciência que deu, porque eu comecei a supor dúvida dos meus gostos e das minhas vontades, eu posso agora eu posso finalmente dar passagem e vazão a outras conexões neurais, a outros anseios. E vou passar pelo tempo que eu tiver que passar reeducando esse ego. Por exemplo, eu sou uma mulher que, sei lá, eu sempre me relacionei com pessoa ruim, com homem que me batia, tá? Mas eu comecei a entender que não faz sentido, que isso é um surto meu, não, eu tenho que me amar e tal. Não é do dia pra noite. Não foi do dia pra noite que você adquiriu esse desequilíbrio. Então você não vai curar esse desequilíbrio do dia pra noite. Entende isso? Coloca isso na consciência. Bom, eu não vou curar isso do dia pra noite. Então, para a gente reeducar o ego, a gente precisa de tempo também. Mas acima de qualquer coisa, precisamos de boa vontade, de interesse, de disposição. Porque é uma guerra que a gente trava diariamente, a todo instante, contra a nossa mente, que há muito tempo foi doutrinada numa forma de ver totalmente distorcida. Então, definitivamente, o processo de cura e de lapidação, o processo de entender tudo isso, definitivamente, é um processo assim, só para quem tem coragem mesmo. Não é para aventureiros. É só para quem é faca na caveira. Porque a empreitada de descoberta, de cura, de desenvolvimento interior, ela é uma empreitada altamente, meus amigos, olha, tem que trabalhar mesmo. Mas graças ao Criador que é bom, temos a eternidade inteira. Mas cuidado, tá? Cuidado. Cuidado para você não cair nisso e ficar arrastando eternidades de sofrimento. Porque a realidade não é o corpo, a realidade é fora dele. Se a gente quiser,
quando a gente desacopla do corpo, né, pelo fenômeno da morte, quando isso acontece, é aí que a verdade vai se apresentar pra gente. E se a gente gozou de uma vida de dor, porque não quis mudar e quis continuar alimentando esses padrões, a gente vai conhecer a verdadeira dor. Mas, se a gente acendeu em consciência, trabalhou para nos depurarmos e para conhecermos uma vida de mais felicidade, mais alegria, mais consciente de nós, aquela coisa toda bonita, nós conheceremos a verdadeira felicidade. Que não é desse mundo, não é possível, não tem como, porque esse mundo começa que ele não é pura ilusão. É pura ilusão esse mundo, assim, é pura mentira, é uma mentira atrás da outra aqui nesse mundo. Então não tem como, né? Não tem como em si. Mas meus amigos, minhas amigas, por hoje eu acho que tá mais que suficiente. Tenham todos uma excelente semana e que o Criador de todas as coisas siga vos abençoando, protegendo, os elevando em consciência. Assim é. Até breve.